E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro vídeo de suporte aqui da Engebot Robótica Educacional para o Instituto Alvorada, tá? Então neste vídeo vocês vão ter disponível um resumão aí do conteúdo que foi dado nas últimas 3 aulas. E esse resumão de conteúdo ele vai servir também de suporte para que vocês possam resolver a atividade que vai estar disponível aí na descrição do vídeo, certo? Então essa atividade que vai estar disponível, por favor, não esqueçam de fazer. Não deixem de fazer, porque ela já vai compor a nota do terceiro trimestre, também como já foi avisado em sala de aula, ok? Então, dito isso, vamos aqui ao vídeo, ao assunto do vídeo, né, que no caso o conteúdo que nós iremos tratar neste momento será a utilização dos 3 sensores que foram estudados nas últimas 3 semanas, né? Então a gente tem aí a utilização do sensor de cor, do sensor de luz e do sensor ultrassônico. Como foi dito, a gente vai fazer um apanhado geral de como eles funcionam, tá? Principalmente lembrando que a base de programação, da rotina de programação de cada um deles é a mesma. Então, os exemplos eles vão ser bem simplificados aqui também, para que vocês possam compreender como eles funcionam, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é acessar o Roberta Lab, né? Então, o Roberta Lab, quando a gente acessa, ele tem esse ambiente de programação que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Né? Para a gente poder programar esses sensores, a gente precisa compreender como cada um deles funciona. Então, de modo geral, assim, fazendo um apanhado bem rápido de como cada um deles funciona, a gente pode dizer o seguinte: o sensor de cor é aquele sensor que é responsável pelo reconhecimento de cores. Tá? Então, ele tem um padrão. Dentro do padrão EV3, que é o que ele simula aqui no caso do nosso site, em que ele consegue reconhecer algumas cores, cores estas representadas por esta lista que vocês estão vendo aqui, né, que vai do cinza ao marrom, beleza? Já o sensor de luz, a gente viu hoje, na aula de hoje, né, na aula de hoje, dia 10 de setembro, a gente sabe que o sensor de luz ele é responsável por identificar quantidade luminosa que está sendo refletida de qualquer superfície, né? E essa quantidade luminosa ela varia de 0 a 100, onde 0 são valores escuros, né? E claro, 100% são superfícies claras, né? 0 superfícies escuras e 100 superfícies claras, tá bom? E por último, nós temos aí o sensor ultrassônico. Sensor ultrassônico que ele é responsável pelo reconhecimento aí de distância, né? Pelo conseguir identificar distâncias e ao mesmo tempo também conseguir identificar obstáculos dentro dessas distâncias. Então, através do cálculo da onda sonora que é emitida desde o robô até o obstáculo, tá certo? Bom, dito isso aí, pessoal, o que a gente precisa entender agora? A gente precisa entender que a programação de cada um desses sensores ela é bem parecida, tá certo? Na verdade, a base de programação ela é inclusive igual, idêntica para cada um deles, onde apenas o que vai mudar é a forma com que cada um deles vai atuar, vai trabalhar dentro da simulação. Simulação esta que iremos fazer neste espaço aqui, tá bom? Então, o que acontece? Como é que a gente pode pensar aqui para poder programar? E essa forma de programação que direi agora, ela serve para todos os sensores, tá certo? Todos os sensores, estes que estamos vendo e os próximos que iremos ver também. Então, basicamente, eu gosto de dividir em 3 etapas, tá? A primeira etapa é aquela em que você precisa pensar em que um robô ele precisa sempre repetir um sensor precisa sempre repetir o seu sinal, tá? Ele precisa sempre estar testando aquela condição que está acontecendo. Então, se ele precisa sempre repetir, eu preciso ter um bloco que me garanta essa repetição. Então, a gente pode vir aqui em controle, ó, repita para sempre, tá bom? Então, primeira dica, um sensor ele sempre precisa estar repetindo, tá? São apenas em algumas situações particulares em que o sensor ele não se repete sempre, em que ele se repete em quantidades contadas, mas geralmente eles são repetidos para sempre, certo? Segunda dica que eu dou, pessoal, é o seguinte: o sensor ele precisa sempre de uma condição de teste, ele precisa sempre estar testando alguma condição para que ele funcione ou não, para que ele atue ou não, tá? Então essa condição ela é dada aqui pelo se, certo? A gente tem essas duas opções de se.
Vocês sabem que durante as nossas aulas a gente sempre usa esse se aqui, que é um pouco maior, e é ele que eu irei utilizar aqui no nosso caso, tá bom? E por último, e não menos importante, que é a terceira dica, eu sempre digo que o sensor, neste caso aqui do Roberta Lab, principalmente, ele precisa de um fator de comparação. Ele precisa sempre comparar o que ele está lendo a um valor que está sendo testado, tá certo? Então, essa comparação ela é dada sempre por um bloco lógico. Tá? Então, esse bloco lógico a gente encontra aqui nesse lugar, ó, na aba de lógica, sendo o bloco responsável pela comparação de valores este aqui, o primeiro que a gente viu lá. Tá? Então, ó, até aqui, todas as vezes que vocês forem construir a programação dos sensores, ela é exatamente igual. Tá? O que vai mudar agora? Vai mudar que, a partir desse momento, você vai usar cada um dos sensores em particular em cada uma das rotinas que vocês forem fazer. E os testes também, bem como os resultados, né, para satisfazer essas condições, elas também vão mudar. Tá? Isso vai depender de cada uma das situações que vocês estiverem testando. Beleza? Então vamos lá. O que acontece aqui nessa comparação? Aqui vocês sempre vão comparar da seguinte forma. Aqui, nesse primeiro espaço, você vai colocar o valor do sensor que você quer, seja ele de toque, de cor, de luz, ultrassônico, qualquer que for. É o sensor que você vai testar aqui. E aqui o valor que ele vai comparar com a leitura desse sensor, tá certo? Então vamos lá. Eu quero primeiro aqui fazer o sensor de cor. Então vamos lá. O sensor de toque não, está aqui o sensor de cor. Então o sensor de cor na porta 3, eu vou comparar ele a um valor de cor também, tá? Então eu venho aqui em cores, ó, e vamos colocar aqui vermelho para a gente fazer o teste, certo? Então eu estou dizendo que todas as vezes que ele encontrar vermelho, eu quero que ele pare. Eu vou fazer a programação para ele parar, tá bom? Então se ele encontrar vermelho, ele vai parar. Se ele encontrar qualquer outra cor que não seja vermelho, ele vai se mover, certo? Vamos testar aqui esse programa para ver como ele se comporta. Então vamos lá, aqui está o nosso robô, aqui está o play. Então lendo esse programa aqui, a gente tem que ele inicia, logo em seguida ele faz repita para sempre. O que? Esse se. Então se o que o meu sensor de cor encontrar de valor, essa cor for igual ao vermelho, então ele vai afirmar por associação que vermelho é igual a vermelho, porque ele está procurando vermelho. Portanto, eu tenho que essa velocidade ele vai parar, né, que ele vai parar, ou se o que ele encontrar não for vermelho, ele vai se mover. Então vamos lá. Ele se moveu, passou por todas as cores, mas quando ele chegar no vermelho, ele vai parar, tá certo? Então, a utilização do sensor de cor aqui, pessoal, ela é basicamente isso aqui, tá? É comparação de valores, seja ela por igualdade ou desigualdade, tá? E esses valores aqui, no caso que a gente está falando, são as cores, né? E que a gente pode alterar as cores através deste quadro aqui embaixo. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu preciso fazer agora, né? Já testamos aqui o sensor de cor, vamos agora para o sensor de luz, certo? Então o sensor de luz ele tem uma particularidade, que agora o sensor de luz ele não vai ver mais cores, ele vai ver agora quantidade luminosa emitida por uma superfície. E essa quantidade luminosa que é emitida por essa superfície, que é refletida pela superfície, na verdade, ela é dada por porcentagem, certo? Então vocês vão perceber uma coisa, olha só. Quando eu mudar aqui para valor do ambiente, valor da superfície, né, valor percentual da superfície, percebam que a cor saiu aqui. Por quê? Porque ele já entendeu aqui que o meu programa ele não vê cores, né? No caso, o sensor de luz não vê cor. Então vamos apagar esse bloco para cá. E vamos colocar aqui agora um valor de teste. Este valor daqui, tá? Então vamos dizer o seguinte. Como a gente viu aí no início do vídeo, eu comentei que o sensor de luz ele percebe superfícies mais claras quando chega mais próximo do 100% e superfícies mais escuras quando chega mais próximo do 0%, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que quando o meu sensor encontrar aqui um valor igual a 100%, certo? Ele vai se mover. Vamos alterar isso aqui, ó. Ele vai se mover, certo? Vou só mudar a ordem aqui, ó.
E quando ele não encontrar qualquer valor que seja igual a 100%, né, qualquer outro valor que não seja 100%, ele vai parar, tá bom? Então vamos lá, ó. Simulação de novo. Vamos colocar o nosso robozinho para cá. Vou tirar o obstáculo do meio do caminho e vou dar o play, ó. Dei o play, meu robô se move porque ele está vendo qualquer valor que não é 100, né, aliás, que é 100. Porém aqui, ó, o primeiro valor que não é 100, que é o azul, ele já parou, ó. Então vamos dar o parar aqui e vamos voltar para cá, ó. Então, ó, tá vendo 100%, 100% ele reconhece como superfície clara. Quando ele chegar lá no preto, ele para. Beleza? Ah, professor, como é que eu consigo saber qual é o percentual de luz que ele está vendo em qualquer uma dessas cores que está aparecendo? É simples, pessoal. Vocês vêm aqui, ó. Nesse bloquinho vocês têm o Data View. Esse Data View é esse quadro de informações em que ele dá todas as informações dos sensores que estão acoplados a esse modelo de robô, tá? Então, no nosso caso, como estamos trabalhando aqui, ó, com sensor de luz na porta 3, então o que acontece? A gente vai procurar aqui, ó, Light Sensor, ele está vendo agora 100%, né? Então, ó, quando ele vê igual a 100, nesse momento ele vê igual a 100, então ele se move para frente, certo? Quando ele encontra qualquer valor diferente de 100, ó, vamos dar o play aqui. Ele encontrou azul, encontrou, ó, 97, já variou um pouco, então quer dizer que ele vai fazer a outra parte do nosso programa, que é parar, certo? É claro, aqui vocês conseguem fazer qualquer variação de tentativas utilizando esses valores, esses sinais de igualdade e desigualdade, né? Comparando informações aqui, os valores do nosso sensor com valores de teste de vocês, beleza? Por último, pessoal, para finalizar aqui nosso vídeo de revisão, a gente tem a utilização do sensor ultrassônico, certo? O sensor ultrassônico, pessoal, a gente já viu aí, já comentou que ele vê distâncias e, portanto, ele consegue também identificar quando encontra obstáculos, certo? Então, neste caso aqui, a gente não vai usar mais nada relacionado a sensor de cor e nem sensor de luz. Detalhe importante é dizer que o sensor de cor e sensor de luz, eles são o mesmo sensor, tá? Só que com duas aplicações diferentes, certo? Só faltou dizer essa informação um pouquinho mais cedo, mas já está dita aí para vocês. E aí agora, ó, vamos lá. Apaga o sensor de luz que está aqui e vamos para o sensor ultrassônico. Está aqui, distância com o sensor ultrassônico, tá certo? Na utilização do sensor ultrassônico, pessoal, é importante que a gente tenha um pouco mais de cuidado, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente faz a utilização desses sinais de igualdade, desigualdade ou comparação de valores, né, menor ou maior, você vai influenciar diretamente no comportamento dele dentro desta rotina, certo? É importante lembrar também que a forma de leitura do sensor ela também vai mudar de acordo com esse sinal aqui, certo? Então, se eu digo aqui, por exemplo, que eu quero que o meu robô encontre valores menores, por exemplo, do que 30, tá? Menores, vamos lá, menores do que 30, qualquer valor menor do que 30, ele vai se mover para frente. Na verdade, vamos alterar isso aqui só para fazer sentido o exemplo, tá? Qualquer valor menor do que 30, ele vai parar. Qual é o valor de 30 que ele está dizendo? Imaginem o seguinte, imaginem uma régua aqui, tá bom? E essa régua ela começa de 0, desde o ponto de saída do robô, até o valor máximo, que é o valor de saída. Então vamos imaginar aqui uma régua de 1 metro, tá? Vamos dizer que esse espaço aqui é de 1 metro. Então esse robô, quando ele se aproxima do obstáculo, essa distância também vai diminuindo. Então, quando ele entra no intervalo menor do que 30, ou seja, que ele está no intervalo de 0 a 30, né? Então, quer dizer que ele vai parar. Vamos testar para ver o que acontece. Olha só. Dei o meu play, o meu robô se move. E aí, quando ele chega dentro desse intervalo de 30, ele para. Tá? Então, ó, 0 a 30 centímetros, parou. Só que olha só, quando eu coloco o inverso, quando eu coloco valores maiores do que 30, vamos testar o nosso programa. Agora ele é para acontecer o quê? Ó, quando ele encontrar valores maiores do que 30, ele vai parar.
Do contrário, ele vai se mover. Olha só o que acontece aqui, ó. Estamos em 30 centímetros ainda. Vou dar o play. Ele se move. Por quê? Porque ele está num intervalo diferente. Como que acontece esse intervalo aqui, né? Esse intervalo aqui, pessoal, acontece da seguinte forma. A gente viu que valores menores são valores sempre da distância do robô até o ponto de limite da distância, ou seja, 30 centímetros no nosso exemplo, ó, de 0 até 30. Aqui, como está com maior do que 30, então eu estou contabilizando dos valores desde 30 centímetros até o limite da visualização do nosso sensor. Então, olha só o que acontece. Todo o intervalo desde 30 centímetros para frente, ele entende como verdadeiro, ou seja, ele para. Olha só o que acontece agora quando eu distanciei o nosso robô além dos 30 centímetros. Ele parou, certo? Está pausado. Porém, que quando eu aproximo, vamos até usar o Data View aqui para a gente observar também essa distância. Olha aqui, Ultra Sensor, 97 centímetros neste momento. Vou aproximar ele, olha só. Quando ele chega na distância menor do que 30, né, que está fora desse intervalo que ele está dizendo aqui, quer dizer agora que ele vai se mover. Olha só, ele continua se movendo, ó, dentro dos 30 centímetros. Saiu dos 30, ele para, ó, 53 centímetros lá. Dentro dos 30, continua se movendo, tá? Então é assim que a gente pode trabalhar com esse sensor ultrassônico, com esse exemplo simplificado aí de como vocês podem utilizar, brincar com esses valores e com esses sinais, beleza? Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso encontro. Esse vídeo aqui resumido, que talvez tenha ficado um pouquinho longo, primeira tentativa, mas eu espero que vocês valorizem o trabalho que o professor está fazendo para trazer essa ajuda extra para vocês, tá bom? E aí fica aí a ideia de que qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo. Os canais de comunicação estão sempre abertos para vocês conversarem, tirarem dúvidas. E mais uma vez, reforçando que aí na descrição do vídeo vai ficar a nossa atividade para que vocês possam fazer, sabendo agora que essa atividade ela vai compor, uma das atividades que irá compor também a nossa nota do terceiro trimestre. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de revisão. Divirtam-se agora programando e realizando atividade. Um abraço para todos vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima aula, pessoal.